Antes de começarmos esta oração, quero convidar você a fazer algo muito simples. Pare por alguns instantes e lembre-se de que você não está sozinho. Talvez este dia tenha começado com preocupações. Talvez exista uma situação que parece impossível de resolver. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém conhece. Mas hoje Deus quer lembrar você de uma verdade poderosa. Existe um nome acima de qualquer problema, acima de qualquer enfermidade, acima de qualquer medo e acima de qualquer batalha. A palavra do Senhor declara em Jeremias 33, versículo 3: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus não nos chamou para enfrentar a vida sozinhos. Ele nos chamou para clamar. Ele nos chamou para buscar seu auxílio. Ele nos chamou para invocar o nome que tem poder para mudar histórias. Muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Ficamos ansiosos, fazemos planos, procuramos soluções humanas. Mas existe um momento em que precisamos reconhecer que somente Deus pode fazer aquilo que está além da nossa capacidade. E quando esse momento chega, existe um lugar seguro para correr. Existe um nome que continua sendo poderoso hoje. Existe um nome que continua libertando, curando, restaurando e transformando vidas. Esse nome é Jesus. Hoje não estamos apenas ouvindo uma mensagem. Estamos nos preparando para fortalecer nossa fé. Estamos nos preparando para lembrar que o céu ainda responde quando alguém clama pelo nome do Senhor. E enquanto esta oração continua, permita que seu coração se abra para receber essa verdade. O mesmo Jesus que operou milagres nas Escrituras continua operando milagres hoje. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade continua acalmando corações aflitos. O mesmo Jesus que venceu a morte continua sendo a nossa esperança. A palavra de Deus declara em Romanos 10, versículo 13: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe que a Bíblia não diz a alguns, não diz os mais fortes, não diz os mais perfeitos. Ela diz todo aquele. Isso significa que não importa qual seja a sua história, não importa quantas vezes você caiu, não importa o tamanho da luta que está enfrentando neste momento. Quando você clama ao Senhor com sinceridade, Ele ouve. Talvez você tenha chegado até esta oração cansado de lutar. Talvez você esteja enfrentando uma batalha financeira. Talvez esteja lutando contra a ansiedade. Talvez seja um problema familiar. Talvez uma enfermidade. Talvez uma situação que parece não ter solução. Mas hoje Deus quer fortalecer sua fé. Muitas vezes olhamos para o tamanho do problema e esquecemos de olhar para o tamanho do nosso Deus. Pedro caminhou sobre as águas enquanto seus olhos estavam em Jesus. Mas quando olhou para a tempestade, começou a afundar. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Fixamos nossos olhos nas dificuldades. Fixamos nossos olhos nas notícias ruins. Fixamos nossos olhos nas portas fechadas. E esquecemos que existe um Deus que continua sentado no trono. Por isso, antes de prosseguirmos nesta oração, faça uma escolha. Escolha olhar para Jesus. Escolha acreditar que Ele ainda tem o controle. Escolha confiar que aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para Deus. A palavra declara em Mateus 19:26: Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Hoje o Senhor está convidando você a trocar o medo pela fé, trocar a preocupação pela confiança, trocar a dúvida pela certeza de que Ele continua trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar. E quanto mais você medita nessas promessas, mais sua fé cresce. Porque a fé não nasce das circunstâncias. A fé nasce da palavra de Deus. E quando a palavra ocupa espaço em nosso coração, o medo começa a perder força. Agora, querido Pai, entramos em oração diante da Tua presença com o coração cheio de expectativa. Porque hoje não estamos confiando em nossa própria força. Não estamos confiando em nossa inteligência. Não estamos confiando em recursos humanos. Estamos confiando no nome que está acima de todo nome. A Tua palavra declara em Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Que promessa poderosa!
Isso significa que não existe problema maior que o nome de Jesus. Não existe enfermidade maior que o nome de Jesus. Não existe porta fechada maior que o nome de Jesus. Não existe crise, perseguição, medo ou batalha espiritual que possa resistir para sempre diante do poder do Senhor. Pai, muitas vezes olhamos para nossas lutas e elas parecem gigantes, assim como Golias parecia impossível de vencer. Mas Davi não olhou apenas para o tamanho do gigante. Ele olhou para o tamanho do Deus que estava com ele. E hoje nós fazemos a mesma escolha. Escolhemos olhar para Jesus. Escolhemos lembrar que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, se existe alguma situação que tem roubado nossa paz, nós a colocamos diante de Ti agora. Se existe alguma porta fechada que tem causado tristeza, nós a colocamos diante de Ti. Se existe alguma enfermidade, algum diagnóstico, alguma preocupação financeira ou familiar, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Porque sabemos que quando Jesus entra em uma situação, tudo pode mudar. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, a morte perdeu sua autoridade. Quando Jesus entrou no barco dos discípulos, a tempestade perdeu sua força. Quando Jesus encontrou o cego, a escuridão deu lugar à luz. E quando Jesus entra em nossa história, o impossível começa a se tornar possível. Por isso, nesta oração, declaramos pela fé: Jesus, entra na nossa casa. Jesus, entra na nossa família. Jesus, entra nas nossas finanças. Jesus, entra nos nossos relacionamentos. Jesus, entra em cada área da nossa vida que precisa da Tua intervenção. Porque acreditamos que Teu nome continua poderoso e eficaz, e que nenhum desafio é maior do que o Senhor. Pai amado, neste momento levantamos nossa voz contra tudo aquilo que tem tentado enfraquecer nossa fé, porque sabemos que uma das armas mais usadas pelo inimigo não é a força, é o medo, é a dúvida, é a ansiedade que tenta ocupar nossa mente durante o dia e roubar nossa paz durante a noite. Mas hoje nos lembramos da Tua palavra em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Pai, quantas vezes permitimos que a preocupação fale mais alto do que as Tuas promessas? Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e esquecemos das palavras que o Senhor já declarou sobre nossas vidas? Perdoa-nos quando alimentamos mais o medo do que a fé. Perdoa-nos quando damos mais atenção aos problemas do que ao Teu poder. E ajuda-nos a voltar nossos olhos para Ti. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos toda ansiedade, toda aflição, toda angústia, toda preocupação excessiva, toda voz que tenta dizer que não haverá saída, toda mentira que tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Pai, nós rejeitamos essas palavras, porque a verdade é que o Senhor está conosco. A verdade é que o Senhor continua trabalhando. A verdade é que o Senhor continua abrindo caminhos onde não existem caminhos. Hoje entregamos diante de Ti aquilo que tem tirado nosso sono, aquilo que tem roubado nossa alegria, aquilo que tem ocupado nossos pensamentos, aquilo que tem nos feito chorar em silêncio. E declaramos pela fé que Jesus assume o controle. Senhor, enche nosso coração de coragem. Dá-nos forças para continuar. Dá-nos fé para perseverar. Dá-nos esperança para acreditar que os melhores dias ainda estão por vir. A Tua palavra declara em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E hoje nos agarramos a essa promessa. Se Deus está conosco, não precisamos viver dominados pelo medo. Se Deus está conosco, não precisamos ser escravos da ansiedade. Se Deus está conosco, podemos caminhar em paz mesmo em meio às tempestades. Pai, fortalece nossa mente, fortalece nosso espírito, fortalece nossa fé e ajuda-nos a lembrar diariamente que o nome de Jesus é maior do que qualquer preocupação que tentamos carregar sozinhos. Pai amado, nesta hora continuamos diante da Tua presença, crendo que o nome de Jesus não é apenas uma palavra que pronunciamos. É um nome cheio de autoridade. É um nome cheio de poder. É um nome que continua transformando histórias. Por isso, Senhor, queremos apresentar diante de Ti cada área da nossa vida, porque sabemos que não existe situação pequena demais para o Teu cuidado e nem problema grande demais para o Teu poder. Pai, entra em nossa casa.
Que o nome de Jesus traga paz onde existe conflito, que traga reconciliação onde existe divisão, que traga amor onde existe frieza, que traga esperança onde existe desânimo. Senhor, entra também em nossas finanças. Tu conheces as contas, tu conheces as preocupações, tu conheces as portas que estamos esperando abrir. Por isso, pedimos que o Senhor seja nossa provisão. Assim como sustentaste teu povo no deserto, assim como multiplicaste o pouco e transformaste em abundância, faz também um milagre em nossa vida. Pai, entra em nossa saúde, visita aqueles que estão enfermos, fortalece os cansados, renova os que perderam as forças. A tua palavra declara em Jeremias 30, versículo 17: Eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. E nós recebemos essa promessa pela fé. Senhor, entra também em nossos relacionamentos. Cura mágoas antigas, restaura amizades quebradas, fortalece os casamentos, aproxima famílias que estão afastadas. Que o teu amor seja maior do que qualquer ferida. Pai, entra também em nossos sonhos. Existem promessas que ainda estamos esperando. Existem orações que ainda não foram respondidas. Existem lágrimas que derramamos em secreto. Mas hoje escolhemos confiar, porque sabemos que o teu tempo é perfeito. E mesmo quando não vemos movimento, o Senhor continua trabalhando. Por isso declaramos que o nome de Jesus está sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nosso trabalho, sobre nossos filhos, sobre nosso futuro, sobre nossos sonhos. E tudo aquilo que está debaixo da autoridade de Jesus pode ser transformado pelo seu poder. Hoje entregamos tudo ao Senhor, sem reservas, sem medo, sem dúvidas, apenas confiando que o Deus que começou a boa obra também a completará. Pai amado, nesta hora também levantamos uma oração por libertação, fortalecimento e vitória espiritual, porque sabemos que muitas das batalhas que enfrentamos não são apenas naturais. Existem lutas invisíveis, existem ataques contra a nossa fé, existem momentos em que o inimigo tenta nos convencer a desistir, a recuar ou a acreditar que Deus nos abandonou. Mas hoje nos levantamos na autoridade do nome de Jesus. A tua palavra declara em Efésios 6, versículo 12: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Por isso, Pai, não lutamos sozinhos. Não dependemos apenas das nossas forças. Não confiamos apenas na nossa capacidade. Confiamos no poder do Senhor. Confiamos no sangue de Jesus. Confiamos na autoridade que recebemos através do teu nome. Senhor, quebra toda corrente invisível. Quebra todo ciclo de derrota. Quebra toda opressão espiritual. Quebra toda mentira que tem tentado se estabelecer em nossa mente. Pai, existem pessoas fazendo essa oração que estão cansadas de lutar contra os mesmos problemas. Alguns estão lutando contra vícios, outros contra pensamentos negativos, outros contra a culpa, outros contra o desânimo, outros contra a sensação constante de fracasso. Mas hoje declaramos que nenhuma dessas coisas tem a palavra final, porque Jesus tem a palavra final. A palavra declara em João 8, versículo 36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós recebemos essa liberdade pela fé. Senhor, fortalece aqueles que estão espiritualmente cansados. Renova aqueles que perderam a motivação para orar. Levanta aqueles que pensam em desistir. Reacende a chama da fé dentro dos corações. Que o teu Espírito Santo sopre vida nova sobre nós. Que a esperança seja restaurada. Que a coragem seja renovada. Que a confiança em Deus cresça mais forte do que qualquer medo. Pai, ensina-nos a usar o nome de Jesus não apenas em momentos de emergência, mas como uma declaração diária de fé. Que ao acordarmos possamos declarar teu nome. Que ao enfrentarmos desafios possamos declarar teu nome. Que ao entrarmos em batalhas possamos declarar teu nome. Porque sabemos que existe poder no nome de Jesus. Existe cura no nome de Jesus. Existe libertação no nome de Jesus. Existe vitória no nome de Jesus. E hoje escolhemos permanecer firmes nessa verdade. Se você crê que Deus está quebrando correntes e fortalecendo sua fé neste momento, escreva: Eu sou livre pelo nome de Jesus. Pai amado,
Nesta hora eu te peço algo que muitas vezes precisamos mais do que qualquer outra coisa. Aumenta a nossa fé, porque existem momentos em que acreditamos, mas também existem momentos em que duvidamos. Existem dias em que nos sentimos fortes espiritualmente, mas também existem dias em que as circunstâncias parecem maiores do que nossas forças. E é exatamente nesses momentos que precisamos nos lembrar de quem o Senhor é. A tua palavra declara em Hebreus 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pai, ajuda-nos a viver pela fé. Ajuda-nos a acreditar nas tuas promessas mesmo quando não vemos resultados imediatos. Ajuda-nos a confiar quando tudo parecer contrário. Ajuda-nos a permanecer firmes quando a resposta demorar. Senhor, muitas vezes queremos enxergar primeiro para depois acreditar. Mas o teu reino funciona de maneira diferente. Primeiro acreditamos, depois vemos. Primeiro confiamos, depois testemunhamos o milagre. Por isso, fortalece nossa confiança no teu poder. Que possamos nos lembrar de todas as vezes em que o Senhor já nos socorreu, das portas que abriste, dos livramentos que concedeste, das respostas que chegaram no momento certo, das batalhas que vencemos pela tua graça. Pai, que essas lembranças fortaleçam nossa fé para os desafios de hoje. Assim como Davi lembrou do leão e do urso antes de enfrentar Golias, ajuda-nos a lembrar a tua fidelidade antes de olhar para nossos gigantes. Porque o Deus que nos ajudou ontem continua sendo o mesmo hoje. A palavra declara em Marcos 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. E hoje escolhemos crer. Crer que o Senhor continua operando. Crer que o Senhor continua ouvindo nossas orações. Crer que o Senhor continua transformando situações impossíveis. Pai, também nos ajuda a permanecer na tua palavra, porque sabemos que a fé cresce quando ouvimos e meditamos na verdade. Que possamos buscar mais as Escrituras. Que possamos conhecer mais as tuas promessas. Que possamos guardar tua palavra em nosso coração. E quanto mais conhecermos o Senhor, mais forte será a nossa confiança. Hoje declaramos que nossa fé não será baseada no que vemos. Nossa fé será baseada em quem Deus é. E sabemos que Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és imutável, Tu és digno de toda confiança. Pai amado, continuamos diante da Tua presença, crendo que o nome de Jesus não apenas salva, cura e liberta, mas também dirige nossos passos e abre caminhos onde não existe caminho. Senhor, Tu conheces o futuro que ainda não conseguimos enxergar. Tu sabes as portas que irão se abrir. Tu conheces as oportunidades que estão chegando. Tu sabes dos encontros, das decisões e dos desafios que ainda estão diante de nós. Por isso, entregamos nossa manhã em Tuas mãos. A Tua palavra declara em Provérbios 16, versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Pai, dirige nossos passos. Não permitas que tomemos decisões movidos pela ansiedade. Não permitas que escolhamos caminhos apenas porque parecem fáceis. Ajuda-nos a discernir a Tua vontade. Ajuda-nos a reconhecer a Tua voz em meio a tantas vozes. Senhor, se existe alguma porta preparada pelo Senhor para a nossa vida, abre-a no tempo certo. Mas se existir alguma porta que nos afastaria do Teu propósito, fecha-a, mesmo que não entendamos naquele momento. Porque confiamos que Teus planos são melhores do que os nossos. Pai, também apresentamos diante de Ti nossas necessidades. Tu conheces aquilo que está faltando. Tu conheces nossas preocupações financeiras. Tu conheces os sonhos que ainda dependem da Tua provisão. Mas hoje nos lembramos das palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, e vosso Pai Celestial as alimenta. Se o Senhor cuida das aves, também cuidará de nós. Se o Senhor veste os lírios do campo, também cuidará dos detalhes da nossa vida. Por isso rejeitamos a preocupação excessiva. Rejeitamos a ansiedade pela manhã e escolhemos confiar na provisão de Deus. Pai, que o nome de Jesus traga milagres para áreas que pareciam estagnadas. Que traga movimento onde havia paralisação. Que traga esperança onde havia desânimo. Que traga respostas onde existiam apenas perguntas. Porque sabemos que quando Jesus entra em uma situação, a história pode mudar completamente. Hoje declaramos que confiamos mais no Teu poder do que nas circunstâncias.
Confiamos mais nas tuas promessas do que nos nossos medos, e descansamos na certeza de que o Senhor já está preparando aquilo que precisamos. Pai amado e eterno, chegamos ao final desta oração com o coração cheio de fé, gratidão e esperança. Obrigado porque o Senhor nos permitiu lembrar hoje da autoridade e do poder que existem no nome de Jesus. Obrigado porque não estamos sozinhos em nossas batalhas. Obrigado porque cada lágrima derramada foi vista pelo Senhor. Obrigado porque cada palavra pronunciada nesta oração chegou diante do teu trono. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra nunca falha. A tua palavra declara em Jeremias 33, versículo 3: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E hoje escolhemos acreditar nessa promessa. Escolhemos acreditar que o Senhor está respondendo, mesmo quando ainda não vemos, mesmo quando ainda não entendemos, mesmo quando ainda estamos esperando. Porque sabemos que teu silêncio nunca significa abandono. O teu silêncio muitas vezes significa que o Senhor está trabalhando em algo maior do que conseguimos imaginar. Pai, entregamos diante de ti todas as áreas da nossa vida. Entregamos nossa família. Entregamos nossas finanças. Entregamos nossa saúde. Entregamos nossos sonhos. Entregamos nossos projetos. Entregamos nossas preocupações. Entregamos nossos medos. Entregamos aquilo que tentamos carregar sozinhos por tanto tempo. E hoje declaramos que Jesus assume o controle. Senhor, que o teu nome esteja sobre nossa casa. Que o teu nome esteja sobre nossos filhos. Que o teu nome esteja sobre nossos caminhos. Que o teu nome esteja sobre nossas decisões. Que o teu nome esteja sobre nosso futuro. Porque sabemos que existe segurança quando caminhamos contigo. Existe esperança quando confiamos em ti. Existe vitória quando permanecemos firmes em teu nome. Pai, também pedimos que essa palavra continue viva em nosso coração. Que não seja apenas uma oração ouvida, mas uma verdade praticada diariamente. Ajuda-nos a lembrar que podemos clamar ao Senhor em qualquer circunstância. Ajuda-nos a lembrar que existe poder no nome de Jesus. Ajuda-nos a lembrar que nenhuma situação é maior do que o nosso Deus. E quando novos desafios surgirem, que nossa primeira reação seja buscar tua presença. Que nossa primeira resposta seja levantar os olhos para o céu. Que nossa primeira declaração seja: Jesus, eu confio em ti. Pai, encerramos essa oração agradecendo por tudo que já fizeste, por tudo que estás fazendo e por tudo que ainda farás. Recebe nossa gratidão, recebe nossa fé, recebe nossa confiança. E que a paz de Cristo guarde nosso coração e nossa mente durante todos os dias da nossa vida. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.